Você sabia que a segunda poda neural acontece lá na pré-adolescência, com 11 anos nas meninas, 12 anos nos meninos, fazendo com que muitas características do autismo, que não eram tão visíveis, começam a ser muito mais nítidas. E tendo dito isso, hoje estou trazendo 14 sinais de autismo em pré-adolescentes. E é claro que também vale para adolescentes, também vale para adultos. Você vai conseguir identificar de uma forma um pouquinho mais visual, um pouquinho mais clara com esses sinais. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e bora lá. O primeiro sinal é a regressão na socialização. Aquele adolescente, pré-adolescente, que estavam acostumados a ter um grupinho de amigos, ou a fazer algumas determinadas atividades, começam a não querer fazer mais parte, começam a não querer mais ir, não querer mais se socializar tanto, igual eles se esforçavam para fazer antes. Segundo sinal é que o pré-adolescente autista tem uma dificuldade grande em expressar ou demonstrar emoções. Às vezes ele tá muito feliz, muito animado, mas por fora tá assim, sério, ou às vezes um pouco mais retraído, ou às vezes está muito triste e não está demonstrando nada, apenas está ali sério. Eu posso dizer que eu fui uma adolescente assim, né? Eu reprimia muito os meus sentimentos, principalmente quando eu estava triste, então eu guardava, né, meus sentimentos de tristeza, preocupação, medo, muito para mim. Eu não queria, né, no meu pensamento, de, tipo, eu não quero atrapalhar ninguém, não quero que ninguém fique preocupado comigo, então eu vou guardar só para mim. Também quando eu estava muito feliz com alguma coisa, se eu ganhasse algum presente, ou se alguém me contasse alguma coisa boa, tipo, por dentro eu estava muito feliz. Mas eu nunca soube demonstrar isso para as pessoas. Tanto é que eu sempre gostei de abrir presente sozinha, sem ninguém me observando, porque eu vejo o presente, vou sentir tudo que eu tô sentindo e depois eu vou poder mandar uma mensagem escrita, conseguindo demonstrar um pouco melhor todo o meu sentimento, do que abrir um presente na frente das pessoas e as pessoas ficarem, putz, será que ela não gostou? Sendo que sim, gente, eu amo receber presentes. Amo que alguém parou um segundinho da vida dela para pensar em mim. Terceiro sinal ou terceira característica é que muitos autistas, pré-adolescentes e adolescentes têm a tendência de meio que ensaiar os movimentos, como se esses movimentos corporais fossem ensaiados, planejados, como se a cada virada de rosto, virada de olhar, mexida na mão, fosse algo muito pensado, o que parece até meio, sabe, um movimento meio quadradinho, não é algo fluido, é algo tipo pensado. 4, que seria o masking. Esse aqui vocês, né, estão super acostumados a saber que é um baita do sinal do autismo, que é mascarar o seu comportamento para fazer parte de outros grupos. Mas eu acho que na pré-adolescência, principalmente, é quando a criança, né, o pré-adolescente, eles começam a perceber de uma forma um pouco mais intensa que, para que eles se encaixem em determinados grupos, eles precisam agir de diferentes formas. Se eu quero fazer parte desse grupo, eu preciso falar sobre X. Para fazer parte desse grupo, eu preciso frequentar tal lugar. Então a gente começa a mascarar, a gente começa a se sentir meio que sem personalidade até, porque precisa ir mudando de acordo com cada grupo, de acordo com cada conversa. Então é um pouquinho mais fácil os pais perceberem, tipo, nossa, com esse grupo aqui ela é toda quietinha, com esse grupo aqui ela fala mais. E o interessante em relação ao masking, gente, é que quanto mais a gente mascara, mais a nossa energia vai acabando, ou mais rápido a nossa energia vai acabando, porque a gente tem que fazer um esforço muito maior para agir de determinadas maneiras, principalmente quando essas maneiras, quando esses jeitos não são o nosso jeito. Quinta característica, ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases. E geralmente essas repetições de frases estão dentro de um contexto, então sempre no contexto X a pessoa vai falar
essas frases. No contexto Y, a pessoa vai falar essas frases. Ou às vezes você está falando algo e a pessoa está repetindo. Com adolescentes, principalmente quase adultos e adultos, a ecolalia, eu acho que ela acontece, claro que ela acontece também, mas de uma forma um pouquinho mais sutil, porque a gente vai percebendo, opa, eu só estou repetindo o que a pessoa está falando, calma que eu já falei isso antes. Então a gente tende a controlar um pouquinho mais, né, que entra aí o masking, mas o pré-adolescente, ele não percebe que repetir frases bastante seguidas ou repetir frases que já foram ditas antes pode ser considerado algo que as pessoas vão, tipo, opa, mas você já falou isso, mas tá falando isso de novo. Elas não percebem, sabe, esse sinalzinho que tá no ar aí. Então elas tendem a ter uma repetição maior comparado com adultos. Sexto, hiperfoco em determinado assunto. Hiperfoco que é gostar muito de uma determinada coisa, muito de um determinado tema, e eu não tô falando simplesmente um gostar. Eu posso gostar dessa caneta, mas aí se alguém me der uma caneta rosa, eu também vou gostar. Posso gostar de uma verde, e ok. Mas pro autista, ele vai querer saber tudo dessa caneta azul. Onde que onde que foi feita, qual que é a espessura dela, qual que é a cor dela, por dentro, por fora, o diâmetro. É algo assim muito mais intenso, querem saber mais detalhes, gostam de se aprofundar mais, querem falar só sobre aquilo. Muitas vezes deixam de ir pro banheiro para ficar focado naquilo, deixam de comer para ficar focado naquilo, deixam de dormir para ficar focado naquilo. Sétima característica, forte apego a regras, principalmente regras escolares. E essa característica, para mim, no meu caso, foi a característica mais marcante para mim na minha adolescência. Eu lembro, não só da minha adolescência, mas tipo, né, desde pequenininha, a hora que você começa a criar aquele senso de responsabilidade, isso foi muito forte para mim. Me prejudicou demais, porque eu não conseguia, tipo, mas aqui não tem problema estar atrasado aqui. Por exemplo, se eu tivesse que fazer algum exame, sabe aqueles exames que você tem que tirar sangue, tem que ser tipo, a primeira coisa que você faz no dia, e aí eu tivesse que tipo, fazer esse exame e chegar atrasada na escola, gente do céu, coitado dos meus pais, vou fazer a vida deles porque eu ficava tão nervosa, eu fazer eles descerem comigo, eu fazer eles fazerem um bilhete, eu fazer eles conversarem com o coordenador para explicar exatamente por que eu tava chegando atrasado, sério. Sempre foi muito difícil, principalmente em relação à regra de escola. Se é trabalho, se tem que apresentar, tem que apresentar. Não tem isso de, sabe, pra mim não tinha isso. A professora falou, quinta-feira é pra apresentar. Chega na quinta-feira, a professora mudava. Gente do céu, era muito difícil. Ou, por exemplo, a professora falou, fique na fila. E eu tava morrendo de vontade de usar o banheiro. Eu ficava na fila, correndo o risco de fazer xixi na calça, porque eu não iria desobedecer a professora. Então, a regra sempre foi algo assim que me sugou muito e me fez sofrer muito, porque eu não tinha aquele jeitinho, tipo, não tem problema eu chegar 1 minuto atrasada ali, não tem problema eu entregar esse trabalho daqui 2 minutos. Não, era sempre, tipo, eu não faltava aula, podia estar chovendo, aquele chovarel, meu pai falava, gente, né, que eu tenho muitos irmãos, então ele falava assim, gente, fica aqui em casa, hoje não tem problema faltar. Não posso faltar, eu tenho que ir para aula. E com isso também entra a 8ª característica, que é, eu gostava tanto de ir para a escola e me esforçava, mas não necessariamente eu ia tão bem nas matérias. A gente tem aquela ideia de que autista é mega inteligente, é fora da curva, e não estou dizendo que não tenha, tem sim muitos, mas também tem muitos autistas que têm dificuldade na questão escolar. Eu fui uma adolescente que, se eu não entendesse o porquê de eu estar estudando aquilo, ou se eu não entendesse de uma forma clara, de uma forma objetiva, específica, eu não conseguia não conseguia focar no que o professor estava ensinando, não conseguia prestar atenção, não conseguia reter a matéria, então eu acabava tendo muita dificuldade de processar o conteúdo que era dado. 9ª característica, que é a timidez, e timidez principalmente em ambientes novos, em ambientes desconhecidos. Eu acho que essa é uma característica assim, bem marcante
no autismo, principalmente né, nessa fase, assim, pré-adolescência. É uma fase que você está começando a ser mais adulto e menos criança. É uma fase que você não sabe o que você realmente gosta, o que você realmente quer fazer, onde que você realmente quer chegar. Então, a gente vai meio que se fechando e fechando, fechando. É onde o corpo começa a mudar. E eu lembro que eu era uma adolescente muito magrinha, miudinha. Minhas amigas, né, tipo lá com 13, 14 anos, já tinham um corpão, eram, né, lindonas e tal. E eu sempre fui muito magrinha, então eu já andava corcunda para não mostrar nada. Então eu sempre tive muita timidez, muita, muita. E eu posso dizer que o que me ajudou durante a minha infância, minha adolescência, até mesmo hoje em dia, foi eu ter me exposto a tantas coisas diferentes, tipo balé, teatro, discursos na igreja, aulas, né, que eu dou. Então, participar de atividades extracurriculares é algo que fez toda a diferença na minha vida em relação à minha timidez. 10ª característica, dificuldade em entender piadas. Quando você tá numa rodinha, não consegue entender o porquê que as pessoas estão rindo, então acaba ficando quieta ali, tipo, qual que foi a graça, não entendi. Ou até mesmo dar risada sem ter entendido nada, só pra você disfarçar que você tá ali naquele grupo. Isso é algo que eu sempre fiz, faço até hoje. Às vezes as pessoas falam uma coisa que eu não vi a menor graça, e daí eu tenho que dar aquela risadinha ali. Ou às vezes as pessoas falam uma coisa que eu não entendi mesmo, e aí eu fico boiando. Ou as pessoas falam uma coisa, eu fico processando, tá todo mundo rindo, eu tô processando. Aí acabou, mudaram de assunto, aí que eu vou dar risada, porque daí é aí que eu entendi. 11º, é muito comum autistas que não têm uma intervenção, que não tiveram uma intervenção, terem um olhar um pouco vago. É como se você falasse com aquele adolescente e ele não estivesse completamente focado naquilo que está acontecendo. Às vezes você está conversando e você consegue olhar, ver na pessoa que ela não está prestando atenção em você. Isso é algo que eu percebia muito na Summer, antes dela ter o diagnóstico. A gente conversava com ela, ela olhava as coisas, mas sabe quando não é aquele olhar ali? E eu não tô falando de olhar o olho no olho, eu tô falando daquele olhar presente. Eu tô aqui, nem que não seja pra você. Tipo, eu tô aqui. Tipo, era como se ela olhasse, tipo... E ok. 12ª característica, dificuldade em fazer novos amigos. Quando a gente é criança, é muito mais fácil a amizade com outras crianças, porque criança não fica com aquilo, tipo, ai, eu não vou ficar perto dela, eu não vou... Não tem vergonha, eles só chegam. Você vai no parquinho, as crianças chegam, se juntam, vão brincar e puxam... O máximo vai acontecer, por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá agindo assim? Por que tá fazendo isso? Mas, no geral, as crianças, elas não têm essa questão de julgamento. Então, é mais fácil uma criança puxar a outra. Eu vejo muito isso com a Summer. Claro que a gente já passou por momentos onde ela foi excluidinha no parquinho e tal. É muito triste, né? Mas não é o caso agora. Mas, assim, eu vejo, no geral, eles... Summer, como que é o nome dela? Summer, vem brincar com a gente. Acontece isso muito, diferente da fase pré-adolescente. Né? Os pré-adolescentes e adolescência também, claro, cada um fica mais na sua, cada um fica observando mais, tem julgamento sim. Então, acho que começa a ficar cada vez mais difícil para a criança, né? Para o adolescente, para o pré-adolescente e fazer uma amizade. Então, por isso que é tão mais fácil quando alguém chega para conversar com a gente. Isso eu sempre brinco que as minhas amizades, principalmente as minhas amizades com pessoas típicas, foram elas que me adotaram. Porque elas viviam lá no cantinho, elas vinham, conversavam comigo e aí eu conseguia me abrir com elas. 13ª característica é uma preferência maior em ficar mais no seu quarto, mais quietinho, mais na sua, evitando, assim, interações sociais. Com criança, talvez seja um pouco mais... Assim, não diria fácil, mas é mais tranquilo. Tipo, Summer, vem aqui, vamos ficar aqui, ó. Mais fácil de distrair a criança ali num ambiente com mais outras, né, com mais pessoas, principalmente dependendo do nível, né, da pessoa. Mas com o pré-adolescente, com o adolescente, essa
parte começa a ficar mais difícil, porque o pré-adolescente tá começando a tentar se entender e ele começa a ver, poxa, eu ficar com um monte de gente não tá legal pra mim, não tô curtindo isso. Então começa a acontecer mais esse momento, tipo, só dele. 14ª característica é que o comportamento da pessoa muitas vezes pode parecer muito infantil para a idade, pode parecer muito maduro para a idade. A mesma pessoa pode ter comportamentos maduros para algumas situações e infantis para outras situações, ou a pessoa pode ter só comportamentos muito maduros, ou a pessoa pode ter só comportamentos muito infantis para a idade. E isso é uma característica bem presente porque a pessoa começa a ver graça em coisas que talvez outras crianças, outros jovens não vejam. Às vezes ela começa a ver que determinado assunto é bobo demais, então ela não quer participar daquilo. Ou às vezes ela tem um interesse ainda em, tipo, brincar de boneca ainda é legal pra mim, então eu vou brincar de boneca. Então depende muito, eu acho que isso é interessante a gente buscar um equilíbrio. Como que as crianças da idade estão, o que as crianças da idade estão fazendo, sobre o que elas estão falando e sobre o que esse jovem, que pode ser autista, como que ele vê as coisas, como que ele vê o mundo, qual que é a opinião dele sobre as coisas, né? Eu lembro que eu sempre tive uma tendência maior de estar com pessoas mais velhas. Então eu acabava sendo muito mais madura que meus colegas em alguns pontos. Então, tipo, ai, sério que vocês estão falando sobre isso? Ai, não que eu agisse assim com eles, mas tipo, eu pensava, né? Tipo, nossa, eu não acredito. E em compensação, por outras situações, eu era muito infantil. Tipo, eu fui uma das últimas meninas da sala a dar um beijo, sabe? Então, tipo, enquanto elas estavam muito avançadas em alguns aspectos, eu tava, tipo, muito pra trás ainda em outros. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essas características. Se você é adulto, está me assistindo, você observou alguma dessas características na sua adolescência, na sua pré-adolescência, ou se você é um pré-adolescente, como que você se sente? Você percebeu alguma dessas características em você mesmo? E em caso de dúvida, gente, busque um neuro, busque um psiquiatra ou ainda melhor, busque por fazer uma avaliação neuropsicológica, que daí com essa avaliação vocês vão conseguir levar num neuro ou num psiquiatra para fechar o laudo de vocês. Espero que tenha sido muito útil esse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau!